Você não precisa estar pronta para ocupar um lugar. Você pode simplesmente começar a ocupar esse lugar e se tornar pronta, preparada durante o caminho. Oi, amigas, como é que vocês estão? Um dos maiores problemas das pessoas é querer estar perfeita antes de se colocar a uma posição, a um papel diferente na própria vida. E o ponto é que a gente nunca vai estar preparado. A gente pode pegar um exemplo muito óbvio de ser mãe. Muita gente fala, não, eu não estou preparada para ser mãe, mas eu acho que a mulher, o pai, nunca vão estar preparados para estar nessa posição, porque é algo completamente diferente, é completamente novo, que não tem como você se preparar tanto, mas é óbvio que a gente pode facilitar isso, né, esse momento, mas não necessariamente você vai estar pronto, de verdade, se sentir capaz de fazer aquilo, porque é uma experiência que você não tem e que você vai ter que se tornar pronto durante o caminho. E isso é uma coisa que me incomodou muito, bastante, durante o meu caminho como empreendedora, como autônoma. Quando eu comecei a postar na internet, eu queria muito ter esse momento que eu ia me sentir pronta. Então, quando eu chegasse em X mil seguidores, aí tudo bem, aí eu podia postar determinadas coisas, eu podia postar com uma determinada frequência, eu poderia vender, porque até então eu ainda não estava preparada. Porque o que as pessoas iriam pensar de mim se eu não estava naquele ponto e aí eu quisesse vender algo? Ia parecer que eu estava enganando as pessoas, ia parecer que eu não sou tão boa assim. Quando na realidade eu só estava dando uma desculpa para mim mesma do porquê que eu estava me enrolando para ocupar aquela posição. Eu gosto muito de estudar neurociência e criação de realidade. E sempre é falado que você tem que ser antes de ter. E quando a gente fica nessa de esperar primeiro o resultado para depois ser algo, a gente fica sempre empurrando com a barriga. E a gente vai sentir que a gente não tá fazendo nada pela nossa vida. Porque no fundo, a gente não tá. Se você espera pararem de te chamar pra sair, pra daí você parar de beber, parar de dormir até tarde no final de semana, parar de jogar teu dia fora, aí você nunca vai ser aquela pessoa que acorda cedo no final de semana, vai fazer exercício, que tá na segunda-feira já muito bem preparado para aquela semana, já tá animado para começar aquela semana. Você sempre vai ser a pessoa que, putz, nossa, esse final de semana não deu porque me chamaram para sair, porque me colocaram nessa situação, sendo que a pessoa que toma essa decisão é você. Eu tenho essa filosofia de vida a mais de ser radicalmente responsável por absolutamente todos os resultados da minha vida. Então, eu paro de ficar colocando como desculpa qualquer coisa externa que não seja eu mesma. E é óbvio que tem momentos que a gente cai nisso, né? Não tô falando pra você, eu sou perfeita, eu nunca coloco culpa em nada, eu nunca acho que as pessoas me colocaram em alguma situação. É óbvio que tem momentos que eu penso, putz, essa pessoa falou isso, eu não consegui dizer não, no final dos contos a responsabilidade é minha, eu que não falei não, e eu, né, parei naquela situação que eu não estava tão afim. Mas eu ainda assim tento trazer essa responsabilidade pra mim no sentido de o que eu poderia ter feito diferente. Por que eu acabei lá que eu não gostei? E esse momento de você esperar pra ocupar o seu lugar na vida é exatamente você esperando pra alguém te dar o aval, te dar o ok pra você ir lá e ocupar esse lugar. Como eu disse, quando eu comecei, eu pensava muito, eu queria ter um determinado número de seguidores. E eu me auto-sabotava por causa disso, porque eu não tinha esse número de seguidores, eu me sentia mal. Eu me sentia mal até quando um vídeo ia bem, porque eu não ganhava um X número de seguidores, então significava que eu não era tão boa, e aí eu parava de postar, eu me auto-sabotava, eu entrava num ciclo tenebroso. E eu tive um sonho que eu achei muito interessante de compartilhar com vocês, porque traz muito essa visão. No sonho, eu era uma jurada do Estrela da Casa, e nesse sonho, a gente tava eliminando uma pessoa, um cara, e eu acho que eu era um dos juízes, eu não sei ao certo se eu tava vendo aquele momento de muito perto ou se eu era um desses juízes, mas eu sei que o juiz, ou eu, falou o seguinte pra pessoa que tava sendo eliminada: o teu lugar é o palco. Não importa se você tá triste, se você tá feliz, se você tá duvidando de si mesmo, se você tá confiando em si mesmo, o palco continua sendo o teu lugar. Não espere pra ocupar esse palco. Ocupe ele porque ele é teu. E eu acho que na vida a gente faz muito isso. A vida é o nosso palco e a gente fica esperando pra ocupar esse palco, pra ocupar esse papel principal que a gente tem
pela nossa vida. É óbvio, eu não tô falando pra você achar que você é personagem principal da vida de todo mundo e todo mundo tem que focar em você e estender um tapete vermelho pra você passar. Nada disso, mas a gente evita se colocar como principal da nossa vida por muito tempo. A gente para de ocupar esse palco e fica lá na coxia esperando que chamem a gente pra gente ocupar esse palco da nossa vida, sendo que ninguém vai chamar. Porque não existe outra pessoa, é você que tem que ir ali, acender as luzes e começar a performar em cima daquele palco. E aí sim as pessoas vão vir até você. Não é esperar a plateia ficar cheia pra daí você ir lá e ocupar esse espaço, pra você se sentir, ai, agora eu posso chegar lá. Porque é o contrário o processo. Primeiro você ocupa o palco, primeiro você atua, canta ou qualquer coisa, e depois a plateia vai chegar, vai conhecer você, vai trazer outras pessoas, e assim aquela plateia vai ficando mais cheia. E você vai se sentindo cada vez mais realizado por essa troca. Mas primeiro você entende que você tem direito de estar naquele palco, que você tá ali porque ele é teu. E para de ficar esperando algum momento que alguém vai chegar pra você e falar, beleza, vai lá agora tá liberado. Não, o palco é teu. Não importa se você não atingiu o teu resultado desejado, resultado dos sonhos, o palco continua sendo teu. Não importa se você tá tendo um dia ruim, o palco continua sendo teu. E você não precisa sair dali porque você não tá se sentindo bem, porque você não tá necessariamente se sentindo merecedor naquele momento. Continua ali, continua melhorando e se desenvolvendo com o passar do tempo. E você vai ver que é muito mais gostoso quando você entende isso. Que quando você alcançar os seus resultados, você vai ter alcançado eles por você, por ser quem você é e por ter tido a coragem de ir lá e assumir o teu papel. E não porque você ficou esperando outras coisas acontecerem, porque se você ficar esperando, aí vai acontecer uma coisa que eu morro de medo, pra ser bem sincera, que é de chegar nos meus 80 anos, olhar pra trás e ver que eu não fiz nada. É um dos meus maiores medos, assim, eu acho que desde que eu sou muito novinha, eu sempre quis fazer grandes coisas, sabe? E isso sempre foi meio difícil pra eu admitir, porque eu não queria ser uma pessoa desumilde, e eu convivi com pessoas que fizeram acreditar que, de certa forma, você querer muito, você querer se sobressair, e você querer grandes resultados, fosse uma forma de desumildade com os outros, como se você quisesse mostrar que você é mais do que os outros, mas nunca foi nada disso, e eu consegui entender isso depois de muito tempo, que, na realidade, você querer construir grandes coisas é uma ambição muito grande de vida. E se é o teu motivo, o teu fogo interior, você tem que ir atrás disso, porque senão você vai se decepcionar muito, decepcionar com você, que eu acho que é a pior coisa que pode existir na vida, né? E eu penso sempre que, quando eu tiver 80 anos, 100 anos, enfim, não importa com quantos anos eu vou estar, mas quando eu tiver nesse momento, assim, que eu vou olhar pra vida, né, já se passou muito mais tempo do que eu vou ter pra frente, eu quero olhar e pensar, caraca, eu fiz grandes coisas, mas não grandes coisas de resultados. E aí que eu não entendia. Eu achava que eu queria ter grandes resultados, e eu quero realmente ter grandes resultados, mas não ficar presa com grandes resultados, mas que você correu grandes riscos, que você foi muito corajosa na sua história. Isso é muito mais interessante do que necessariamente você ter aquele grande resultado. O grande resultado, na minha cabeça, ele vai ser uma consequência da sua coragem, uma consequência do quanto que você estava disposto a se jogar em cima dos seus sonhos. Se você é uma pessoa corajosa, se você é uma pessoa que realmente confia em você mesmo, você vai conquistar tudo o que você quer e vai ter sim grandes resultados na sua vida, grandes resultados físicos, palpáveis mesmo, mas talvez não seja tão grande quanto Elon Musk da vida, mas talvez seja grande o suficiente pra você olhar pra trás e pensar, caraca, não, eu fiz coisas que eu me orgulho muito, tive resultados físicos que eu me orgulho muito, mas mais do que isso, eu me orgulho da pessoa que eu fui. Mais do que isso, eu fui a pessoa corajosa. Eu fui a pessoa que ocupou o lugar que eu mereço de nascença, porque eu vim pro mundo, eu mereço estar aqui. Eu mereço ser a pessoa que tá aqui, que tem esses sonhos. Eu mereço alcançar esses sonhos. Eu mereço ter coragem e me arriscar no caminho. Eu mereço até fracassar, tá bom? Por quê? Porque fracassar e tentar de novo é só pra pessoas corajosas. É só pra pessoas que têm coragem de viver a vida. E eu sou essa pessoa. E eu espero que você seja essa pessoa também. E que esse sonho de que você não precisa esperar por nada, o palco já é seu, tenha te trazido algum sentido diferente, realmente, pra você iniciar o teu dia, pra você começar a tua semana confiando mais em si e parar de esperar algo dos outros. Uma coisa que eu acho importante da gente fazer, até pra alcançar esses sonhos, né, que a gente tem,
é ser muito honesto com nós mesmos. Honesto sobre o que a gente quer alcançar. Esse exemplo que eu dei, né, de que eu achava que eu não podia querer grandes coisas, porque isso, de certa forma, estava errado. E eu ia humilhar outras pessoas, eu ia ser desumilde com outras pessoas por querer muito. É um ponto que eu só pude perceber porque eu fui extremamente sincera comigo mesma. Eu não tô falando pra você começar a fazer vídeo na internet e falar sobre isso, que você precisa expor as suas fragilidades na internet. Isso não é mais uma fragilidade pra mim, por isso que eu tô expondo aqui pra vocês, tá? Mas o que eu quero dizer é que você precisa sim ser honesto com você mesmo pra que você entenda o que você quer e por que você não tá indo pra lá. E ter essa responsabilidade emocional também. E é uma coisa muito dura da gente fazer na nossa vida. Porque é muito mais fácil, muito mais cômodo a gente acreditar que o problema tá na criação, que o teu pai e tua mãe não foram perfeitos como você acha que eles poderiam ter sido, que se você tem irmãos, eles tiveram uma criação melhor, uma criação diferente, por isso eles são tão diferentes que você, e é muito provável que não. A tua escola que não foi boa, os teus amigos que não são bons, tuas ideias que ninguém apoiou, não tem nada que justifique uma falta de responsabilidade na nossa vida. Então, provavelmente, você que está ouvindo aqui já é um adulto. E se você é adulto, a partir desse momento, você é responsável por tudo que acontece na sua vida. Mesmo que você me fale, mas a minha criação foi YZ. Tudo bem, já foi. O que você vai fazer com isso a partir de agora? O que você escolhe mudar? Mas meus amigos que eu tenho são desde o pré e hoje eles não me apoiam, eles tiram sarro de mim, eles têm inveja de mim. Tudo bem, o que você vai fazer em relação a isso? Não é você que vai mudar eles, você vai ficar focando tua vida nos outros. Aí você realmente não vai sair do lugar. E eu vejo tanta gente boa, tanta gente que tem ideias boas, tantas pessoas que realmente têm um sonho, mas que elas não vão pra frente porque elas ficam tão ocupadas pensando em tudo que tem de errado, tentando resolver problemas de pessoas que não querem resolver seus problemas, tentando ser um salva-vidas para as outras pessoas porque elas não conseguem salvar a própria vida. Elas não conseguem ser responsáveis pela própria vida e por causa disso, elas sentem a necessidade de ser útil através da vida dos outros. E isso é um baita perigo. É uma grande armadilha que a gente coloca para nós mesmos, porque a gente acha que se a gente for útil para o outro, significa que o nosso valor tá ali. E você, internamente, você não vai perceber isso, mas internamente você acha que você não tem valor se você não estiver sendo útil para outra pessoa. E pensa comigo, digamos que o mundo acabasse e ficasse só você na Terra. Daí o que você ia fazer? Só você tá na Terra. Não tem mais ninguém pra você ser útil, pra você agir por aquela pessoa. Não tem mais ninguém pra você também jogar a responsabilidade da tua vida não tá perfeita. É só você ali. Você vai ter que fazer a tua comida, você vai ter que limpar o que for que seja, você vai ter que inventar alguma coisa. Você tem que ser o teu salva-vidas. Você tem que ser a pessoa que confia em você mesmo. E isso não acontece se a gente não tem responsabilidade pela nossa própria vida. E ter entendido isso, eu acho que é um dos maiores presentes da minha vida. De verdade. Ter essa responsabilidade muito, muito grande e ser brutalmente honesta comigo, com os meus pensamentos, os meus desejos, os meus medos, tudo que eu quero e tudo que eu penso, que eu sinto, eu sou honesta comigo mesma. Claro que eu ainda posso, com certeza, melhorar muito, mas eu acredito que seja uma coisa que permite com que eu vá mais pra frente. E não só como pessoa, mas dentro dos meus relacionamentos, dentro do meu trabalho. Isso também me ajuda muito. Eu consigo me posicionar de uma forma muito diferente desde que eu comecei a fazer isso e criar mais coragem mesmo. E ter coragem de assumir o meu lugar no palco. Esse sonho que eu tive, que eu compartilhei com vocês, foi muito gostoso e eu senti que no final das contas era uma mensagem pra mim mesma, né? Que eu tenho que ocupar o meu palco, que o palco é meu. Não importa o que as outras pessoas falem, não importa nada, não importa o que as outras pessoas façam. O palco é meu e só eu posso permitir que outra pessoa me ofenda, só eu posso permitir que outra pessoa esteja ali no palco comigo. Eu sou a dona desse palco. Eu sou merecedora de estar nesse palco. Eu espero que você tenha saído desse podcast se sentindo mais merecedor e sabendo do teu lugar no mundo, que você realmente pode ter coragem de fazer absolutamente tudo que você quiser e coragem de assumir o teu papel principal na tua própria vida, no teu palco, ocupar o espaço do palco, fazer o que você quiser com esse palco, que seja uma peça, decoração, que você cante, que você seja o artista principal que tá subindo nesse palco e não que você fique usando desculpas pra algum motivo na tua vida. Eu vou ficando por aqui, mas eu quero muito saber o que você achou desse episódio, se você realmente consegue
ter essa noção. E se brilhou alguma coisa aí dentro de você, deixa aqui nos comentários, também deixa um like e não esquece de seguir o podcast se você ainda não estiver seguindo. Um beijo e vejo vocês semana que vem. Até mais.